Uma história de determinação e muita fé. No programa de hoje você vai conhecer o seu Reinhold, que nasceu na Polônia, mas encontrou no Brasil uma oportunidade de recomeçar a vida, junto com a família. Deixou a gente ser o que a gente é hoje em dia. Porque foi lutado bastante. Aos 92 anos, ele ainda trabalha, dirige e é o responsável por tocar o sino de 2 pequenas igrejas no interior de José Boatê. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição, também é destaque. Na dica Vale Agrícola, como fazer um minhocário. E na prática elas vão comer, degradar, transformar os nossos restos de cozinha, vegetais, principalmente em adubo. Um adubo da melhor qualidade. Agricultores catarinenses têm pouco tempo para garantir desconto na fatura de energia elétrica. O jovem de Araranguá que produz alimentos orgânicos. Difícil de produzir, tem os seus desafios, né? E é mais demorado também, talvez por isso que alguns produtores não queiram. Mas essa questão de ser natural, demorar, é a saúde do ser humano. Concórdia se despede de um dos ícones do filó italiano. Tem a segunda reportagem mais vista em 2019. Você já sabe qual é? Uma dica, foram quase 5 milhões de visualizações. Tem a receita do queijinho branco, também conhecido como Keshmir, ingrediente principal da cuca de queijo alemã e também acompanhamento do pão. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Santa Catarina já é o 4º maior produtor de orgânicos do Brasil. Você vai conhecer agora o jovem de Araranguá que encontrou nesta produção mais qualidade de vida. Este é o André, 33 anos de idade, muita disposição e amor para trabalhar com a terra, com respeito e a certeza de que é preciso manter o equilíbrio do ecossistema. A lavoura, onde André cultiva hortaliças orgânicas, até pouco tempo se restringia à produção de fumo. Hoje, repolho, alface, brócolis, couve e rúcula crescem bonitos e saudáveis. A ideia de implementar a agricultura orgânica nasceu junto com os técnicos da EPAGRE. André procurou o escritório de extensão rural em Araranguá e ali a semente da agroecologia começou a germinar. A produção orgânica ela é muito bem vista pela não ter rejeição e ser saudável, né? Então o sistema orgânico ele é mais difícil de produzir, tem os seus desafios, né? E é mais demorado também, talvez por isso que alguns produtores não queiram. Mas essa questão de ser natural, demorar, é a saúde do ser humano. E o mercado? É bom, André? Tem muita procura? O mercado orgânico sim, né? Tem bastante procura. A cooperativa do Sombrio incentiva os produtores a conseguir esse selo orgânico, né? Porque a procura é grande. Nas cidades grandes e até nas cidades mais próximas ao interior também tem bastante. E você pensa um dia ampliar ainda mais essa tua área? A gente pretende crescer, né? A gente começando, a gente quer crescer. Hoje são 2 hectares certificados e conforme isso for andando economicamente, né? A gente vai caminhar junto. O agricultor aqui, ele começou a produção esse ano. Então, a extensionista rural da EPAGRE, Luciana Ferro Schneider, acompanha de perto a produção orgânica e mostra ao André, na prática, as melhores técnicas para produzir sem depender de produtos químicos. Existem várias soluções eficientes que conservam as propriedades do solo e garantem boas colheitas.
a gente trouxe para a propriedade várias culturas diferentes para o André avaliar dentro do manejo dele qual que ele gostaria de se adaptar para fazer o plantio direto das hortaliças. Então aqui a gente está numa parcela de aveia, ela ainda não está pronta para fazer a rolagem, mas é bem importante os agricultores avaliarem dentro da propriedade não só uma cultura, colocar várias culturas e de inverno principalmente, né, que começa a primavera, eles vão conseguir rolar essa matéria aqui, esse material e plantar as hortaliças direto na cobertura verde. Dentro do sistema de plantio direto é super importante uma forma que o agricultor tem que achar de como rolar esse material verde, essa matéria verde que ele vai plantar. Aqui na propriedade do André é utilizado um rolo-faca, que ele adaptou, né? Ele viu vários modelos que a gente mandou para ele, conversou e ele adaptou, já tem adaptações que dá para fazer ainda, então é uma adaptação do agricultor para simplesmente rolar esse material e o material vai se assentando no solo e ele vai depois plantar em cima desse material. E aqui a gente pode observar ainda a aveia palhada aqui no terreno, né? Isso, essa palhada da aveia, ela propicia um conforto térmico para as plantas que vão ser plantadas, né, para as hortaliças, para as minhocas, para os organismos, e ela também propicia que a planta ela se desenvolva muito melhor, porque promove uma reciclagem dos nutrientes. Então todos os nutrientes que estavam na aveia, que a aveia absorveu, eles de alguma forma acabam voltando para o solo, acumulando matéria orgânica. Então a gente sempre fala que é muito importante ter a palhada para a produção, né? O sistema de plantio direto de hortaliças hoje, ele é uma necessidade para aqueles que querem produzir bem no nosso clima, né? Clima tropical, quase tropical, né? Porque o solo ele pede a cobertura morta, ele pede as raízes das espécies de adubação verde que alimentam os micro-organismos, as minhocas. É um sistema que é inteligente, né? Que imita a natureza, né? Qual é o sistema de irrigação que o André utiliza aqui na propriedade? Ele usa um sistema de irrigação por gotejamento, então as gotas elas caem direto no solo, não caem na planta, né? É um sistema que foi todo planejado para o sistema de hortaliças, então são bastantes fitas gotejadoras. O tempo de rega dele é bem curto, são de 12 a 14 minutos que ele fica irrigando. A propriedade está dividida por setores, então ele liga um setor, não liga o outro. Ele consegue programar. É um terreno muito arenoso, então ele não teria como produzir hortaliças sem a irrigação por gotejamento. Hoje é um dia especial para o André. Ele está recebendo o grupo da Ecovida para uma vistoria da propriedade e busca da certificação. Esta é uma etapa fundamental para a conquista do selo orgânico. Essa propriedade tem um acompanhamento dos outros agricultores do grupo local, né? Que orientam e geralmente a gente só vai pedir a certificação por um proprietário quando ele estiver entendido e inteirado das normas, das diretrizes, tanto da rede Ecovida, como a própria condição da propriedade que dá ele ao certificado de propriedade, como eu digo, com cultivo orgânico, que é fornecido pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Os produtores rurais de Santa Catarina ganharam uma segunda chance e ainda tem tempo para fazer o recadastramento das propriedades rurais para garantir desconto na fatura de energia elétrica. Produtores rurais de Santa Catarina foram surpreendidos com tarifas mais altas na fatura de energia elétrica em 2020. É que para ter valores reduzidos, os agricultores precisavam fazer o recadastramento até dezembro junto à Celesc. Quem não fez, recebeu a cobrança já no início do ano. Agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, abriu um precedente. Os consumidores que compõem a classe têm até o final de março para comprovar que tiram o sustento familiar do campo. O assunto foi abordado pelo deputado Altair Silva na Assembleia Legislativa. Serviu de alerta, já que falta pouco mais de um mês para o prazo terminar. O produtor ainda pode se recadastrar na Celesc, comprovando a sua atividade ligada ao setor produtivo do agronegócio até o dia 30 de março. Então, ainda há tempo o produtor se recadastrar.
comprovar que é produtor rural, que vai ter assegurado a sua taxa de energia elétrica diferenciada para quem atua no setor produtivo do agronegócio. Os que ainda não se recadastraram têm que seguir as regras e não podem esquecer a documentação necessária. Para pessoas físicas, CPF, RG ou documento oficial com foto, registro administrativo de nascimento para indígenas. Já as pessoas jurídicas precisam apresentar CNPJ para sociedades a última alteração cadastral. Associações, condomínios e sociedades anônimas, o estatuto e documentos pessoais de identificação dos gestores. Os beneficiados terão redução que varia de 10% a 30%. Além de toda a comprovação, os transformadores do produtor não podem superar os 112 kW de potência máxima. Tomar um cavalo em 21 dias parece missão impossível, não é? Mas dá certo. O Centro de Treinamento do Rubens Branco em Pouso Redondo realizou o primeiro Redomão Alto Vale e nós estivemos por lá para acompanhar. Cercar o boi na saída do brete com 2 cavalos já é uma difícil missão em qualquer circunstância. Se o boi não quiser colaborar, então, desafio dobrado. Neste fogo onde me aqueço, remou as coisas. Neste caso aqui, uma paleteada certeira ainda mais bonita de ver, por estes cavalos terem apenas 21 dias de doma. O Alto Vale recebeu pela primeira vez uma prova de redomão. Tem uma importância muito grande porque prestigia todos os domadores, principalmente os da região do Alto Vale. Então nós tivemos aqui participantes de outros estados, tivemos ginetes domadores de renome nacionalmente conhecidos e tivemos gente da própria região do Alto Vale. 21 dias antes da prova, todos os cavalos foram testados pela comissão julgadora da Associação dos Cavalos Crioulos, para garantir que eram realmente chucros. Depois disso, cerca de 3 semanas de trabalho intenso, onde conta a habilidade do ginete e também a genética do animal. O Júlio César foi o campeão desta edição, com apresentações impecáveis. Eu acho que para a gente chegar a ter um resultado como a gente tem hoje é muita dedicação, né? A gente começa a montar cavalo às 6 horas da manhã e anoitece montando cavalo, porque se não tem dedicação, a gente não consegue chegar no resultado. Eu sempre falo assim que o cavalo 50% é domador e 50% é genética. Se não tiver genética, a gente não chega. Como é uma prova com muito pouco tempo, né, e a exigência é grande, não adianta tu ser um bom domador, um bom treinador e tu não tiver um bom animal para tu poder mostrar isso aí, né? Então a genética é fundamental nesse tipo de prova. São testados diversos quesitos, entre eles andadura, mansidão e obediência ao domador. Começa pelas andaduras, tranco, trote e galope, né? Depois é feito uma prova de mansidão, onde a gente mostra toda a docilidade, a mansidão do potro, né? Tem que levantar as 4 patas, tem que passar por trás, o potro tem que ficar parado para montar, né? Tem que mostrar uma docilidade. Tem ainda a prova de laço, figura e esbarrada, numa distância de 40 metros. Na nossa avaliação a gente sempre tenta ver, principalmente numa prova de potros, a sujeição do cavalo. Provas de redomão como esta, acompanhadas pela ABCC, são usadas no ranking de acesso a importantes provas do país. E mais do que isso, garantem domadores afiados no seu trabalho e mais cavalos preparados para a lida. E a importância disso para a raça que ajuda a fomentar os criadores novos também que criam cavalo aqui na região do Alto Vale, né? Que são participantes do núcleo de criadores aqui do Alto Vale. E a gente nota que ano a ano tem aumentado não somente o número de criadores, mas também aumentado a qualidade dos animais. É bonito de ver, né? Olha só, você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Nós estamos chegando aos 125 mil inscritos. Se você nos acompanha por esta plataforma, não esquece então de se inscrever no botão que aparece logo embaixo do vídeo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem Dica Vale Agrícola. E a segunda reportagem mais vista em 2019, essa rendeu quase 5 milhões de visualizações. Você lembra?
A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. E agora tem dica Vale Agrícola, como fazer um minhocário e assim dar o destino correto para sobras de cozinha e ainda produzir esterco. Olá, meu nome é João, sou permacultor. A dica que eu trago aqui é a construção de um minhocário para poder tratar os restos de cozinha, os restos orgânicos, né? Que normalmente eles são enviados para o aterro sanitário das cidades. A ideia deles é a gente criar minhocas. Minhocas tem uma espécie específica que é mais eficiente para isso, que são minhocas californianas. E na prática elas vão comer, degradar, transformar os nossos restos de cozinha, os vegetais, principalmente em adubo. Um adubo da melhor qualidade. Primeiro balde, o da base, o que a gente precisa fazer? Só fazer um furo para instalar a torneira e a gente escoar o chorume, o biofertilizante, né? Na tampa dele, precisamos fazer um furo. Importante, não cortar na borda da tampa, tem que deixar um espaço para um balde poder apoiar no outro. O primeiro balde já estaria legal. É importante usar uma telinha de mosquiteiro para as minhocas não caírem no biofertilizante e então morrerem afogadas. A gente não quer perder as nossas minhocas. Uma das tampas fica intacta, que é a tampa que a gente sempre vai utilizar em cima. Essa a gente reserva, separa. Os outros 2 baldes, a gente precisa fazer os furos embaixo para nossas minhocas poderem migrar de um balde para o outro. Então a gente vai usar uma broquinha um pouquinho mais grossa, uma broca de uns 7 milímetros, mais ou menos, e a gente vai furar os 2 baldes para nossas minhocas poderem passar de um balde para o outro. Podemos fazer com uma faca também, para as minhocas migrarem do balde para o outro e para o líquido poder escorrer também, né? Com uma broca um pouco menor, para evitar a fuga das minhocas, a gente vai furar essa parte superior do balde para a entrada de ar. Uma tampa a gente reservou inteira e a outra tampa a gente vai fazer um recorte na parte central dela, lembrando de deixar uma borda para um balde poder apoiar no outro, né? Esse aqui seria um novo minhocário montado. Só está faltando encaixar fazer o furo da torneira e colocar a tela, né? Como começar então? A gente vai colocar as minhocas aqui com um pouquinho de restos vegetais, pode ser um pouquinho de terra, um pouco de matéria seca, para elas começarem a se ambientar e começar a se alimentar. O manejo é o seguinte, a gente inicia com as minhocas e começa a colocar os restos vegetais no primeiro balde. As minhocas já vão processando os alimentos, transformando em humus de minhoca. A partir do momento que a gente chegou no final e encheu o balde de restos de vegetal, o que a gente faz? A gente pega a tampa, esta tampa vazada, depois coloca aqui, as minhocas vão estar aqui dentro com o balde cheio. A gente traz um balde vazio, o segundo balde, ou o terceiro balde que está vazio ainda, coloca ele em cima e começamos a depositar os restos vegetais nesse balde vazio.
Automaticamente, a hora que começar a faltar alimento aqui, as minhocas já vão migrando para o balde de cima que a gente está enchendo agora. A partir do momento que esse balde vai enchendo, as minhocas todas migram para ele. Chegando ao final desse segundo balde, o composto aqui já vai estar pronto. Então a gente já pode tirar, usar esse composto, usar na horta e o balde volta a ficar vazio. Fizemos um revezamento, volta o balde cheio para baixo e o balde que nós acabamos de esvaziar vai para o andar de cima e começa tudo de novo. De vez em quando a gente precisa esvaziar o biofertilizante que vai se formar aqui, que é um líquido escuro. Escuro, porém cheio de nutrientes. Não tem cheiro, não tem mau cheiro. E um miocário bem manejado pode ser usado tranquilamente dentro de um apartamento. Não vai ter mau cheiro. A segunda reportagem mais vista em 2019 é uma inspiração de um jovem de 19 anos que recriou sozinho uma máquina para limpar estrume. Foram quase 5 milhões de visualizações no Facebook e YouTube. Sabe aqueles episódios clássicos de desenho animado que mostram as bruxas e suas poções? Junta de tudo o que se possa imaginar dentro de um caldeirão e no fim sai alguma coisa? Faltam umas perninhas de aranha. Ah, delícia! Lá em Angelina não é nenhum desenho animado, mas o Matheus fez quase a mesma coisa. Este é o Super Limpador de Estrume. 4 velocidades de frente, uma de ré, que faz o trabalho de 1 hora em apenas 5 minutos. Para conhecer esta super máquina e seu inventor, nós fomos até a localidade de Rio Verde, que fica no limite com Leoberto Leal. O Matheus tem só 19 anos. Eu vi um vídeo na internet e daí deu a ideia de fazer. Daí o pai apoiou e nós começamos a achar as peças para construir o carrinho. Olhando assim, você consegue definir com o que foi feito o limpador? Se não, vamos por partes. Ele tem um motor estacionário abastecido a gasolina. A caixa de embreagem é de Gol. O banco e 2 das rodas também são de carro. Já o de trás é de moto. E a marcha? A marcha é rústica, de osso de boi. Foi difícil, mas com um pouco de força de vontade eu consegui fazer. Foi muito pensado, assim, eu demorava muito tempo pensando, foi mais tempo pensando do que para construir. Antes das dificuldades de construção, teve as de convencimento. No começo eu pensei, mas como que ele vai dar jeito, né? Fazer um carrinho, pra gente é uma coisa que só se fazia em indústria, né? E coisas assim. Mas daí ele insistiu, eu acabei apoiando. Daí eu sempre dizia, pai apoia financeiro que o resto eu dou jeito, né? Depois da autorização e do patrocínio, o Matheus levou 3 meses para fabricar. Ele fez tudo nesta oficina, que fica atrás da casa. Sem nenhum curso técnico, usou apenas os conhecimentos de dia a dia que aprendeu com o pai, o seu Edgar. Se dividia entre o trabalho com as mimosas e a construção do limpador. E no final das contas, a máquina ganhou ainda alguns aditivos especiais. Às vezes quando a gente tira leite mais cedo, daí aqui fica meio escuro, né? Daí usa os farol para poder limpar. Outro ponto importante da máquina é esta alavanca que levanta a lâmina. Tipo quando vai empurrando e depois quando volta de ré, a gente pega e levanta aqui para a lâmina não vir arrastando no chão. Agora a limpeza de pá é só mesmo para mostrar quão difícil era fazer o trabalho antes. Uns 40, 50 minutos, assim, só para limpar aqui. Daí depois ainda tinha mais lá, onde as vacas se alimentam lá. A gente amontoava com a pá e depois tem que juntar dentro do carrinho de mão e levar até lá ainda. É que para completar a facilidade da utilização do limpador, eles adaptaram a esterqueira.
Assim, o estrume já vai direto para dentro, sem precisar juntar, serviço que o Matheus faz em 5 minutos. Tanto que agora o Edgar sabe que o investimento valeu a pena. Nós até marquemos, né, para saber, ou em torno de uns R$3.600 para deixar nesse ponto, né? Hoje, para limpar, pode-se dizer que é uma brincadeira, né? Comparando a antes, né? E como boa brasileira, a gente não se contenta enquanto não testa. No pátio, para a sorte das vaquinhas e dos postes que assim ficaram intactos. O Matheus não pretende parar por aí não. Eu já tenho um projeto em mente aí, mas daí não é para ajudar aqui na propriedade, é mais pro lazer, assim, para brincar, é uma gaiola. E é claro que os pais são só orgulho. Em que ele falou, a gente até assim ficou meio assim, meu Deus, ela não vai dar jeito de fazer, né? Ela vai gastar um monte e não vai conseguir fazer, mas deu certo a ideia dele. Agora a gente já tá de boa. Imagina, né? Quem que não vai ter, né? Ter um filho que dá jeito de fazer um carrinho desse para ajudar na propriedade, fora outras coisas que ele já fez para a gente também, né? Esse menino é uma lenda, ainda vai muito longe. E qual será que foi a primeira colocada então, hein? Palpites? A gente vai fazer mistério até a semana que vem, não esquece de acompanhar o programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem a história do seu Reinhold, que veio da Polônia para o Brasil ainda criança. Uma história de muita garra e perseverança. Pega a quechmia para fazer uma Käsekuchen para comer no Frühstück. Os alemães têm muitas palavras difíceis no vocabulário. Simplificando, é dia de aprender a fazer o queijinho branco, principal ingrediente da cuca de queijo. E a triste despedida, a morte de um ícone da agricultura e da cultura de Concórdia. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Kravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final, um plantel produtivo e saudável. Rações Kravil, tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. O Sul foi uma das regiões que mais recebeu imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Gente que deixava tudo para trás para fugir da guerra, por religião ou até mesmo pela pobreza. Você vai conhecer agora uma destas famílias que deixou tudo para trás só pela possibilidade de começar de novo. Uma casinha de madeira antiga a 20 quilômetros do centro de José Boatê, na localidade de Rio Vigan, esconde uma bela história. De uma família que fugiu da guerra e encontrou no Brasil uma oportunidade de começar de novo. Seu Reinhold, hoje com 92 anos, não cansa de contar adiante os registros de esperança, garra e muita fé. As dificuldades que o deixaram ainda mais forte. Deixou a gente ser o que a gente é hoje em dia. Porque foi lutado bastante. Com a Primeira Guerra Mundial, a Polônia, país de origem da família Dreger, ficou sob domínio russo.
Como a guerra era contra a Alemanha, os russos atravessaram o território polonês para lutar. Com o agravamento da guerra, o governo russo deu ordens para que todas as famílias fossem retiradas da Polônia, com receio de que fossem aliciadas pelos alemães. O pai de Reinhold, Leopold Dreger, seguiu para o interior da Rússia, onde ficou durante todo o período da guerra, retornando após o término. Na década de 30, a propaganda de terras fartas aqui no Alto Vale do Itajaí era muito forte. Por conta disso, em meio a tantas dificuldades, a família Dreger decidiu partir. A viagem da Polônia para o Brasil foi cheia de milagres. A primeira etapa da viagem entre a Polônia e o porto de Amsterdã, na Holanda, teve que ser feita pelo mar, já que os trilhos na Alemanha haviam sido destruídos com a guerra. Mas esta viagem foi bem turbulenta. Uma tempestade muito forte queimou uma das bombas do navio, que retirava a água que chegava até os convés. O aviso do comandante era de que o navio poderia afundar a qualquer momento. Na sala, reuniram todos para a última refeição. Então, se uniram, mas não para comer, para rezar. E ali aconteceu o milagre. A tempestade calmou. O combinado entre o casal era de que se o navio afundasse, Leopold pegaria 2 dos 3 filhos no colo e ela seguraria Reinhold. Mas por sorte conseguiram socorro e todos os passageiros foram transferidos no dia seguinte para outro navio maior, até o porto de Amsterdã, onde seguiram viagem. No alto mar, passar de um navio para o outro na Ponte Penstre. 8 horas depois de já passar tudo para outro navio, aquele navio ainda queria ir para a Inglaterra, mas não chegou lá. Afundou. Após a chegada no Brasil, a família Dreger foi encaminhada para a região de Ibirama para dar início à nova vida. Mas já era quase no fim do interior, que todo mundo já tinha outros escolhendo o terreno. Aquela época também já, em cima do valor do capital, eles cobravam juros. Muitos abandonaram e foram embora, por causa de recursos longe também. No Rio Vigan ainda restam pouquíssimas famílias, mas foi aqui que a família Dreger construiu sua história. Reinhold tinha mais 6 irmãos. Nos primeiros anos, se dedicaram a plantar e produzir de tudo um pouco. Sobrevivia daquilo que plantava. Então criava porco, gado, assim, criação de galinha, coisa, só para o gasto próprio, né? O pai já tinha abelha lá na Polônia, então já deu jeito de arrumar umas colmeias ali e produzir em pouco tempo. Tinha bastante colmeia e já tinha produção de mel. Por gasto ia vender, botava na carroça e ia levar para vender. Talvez em Ibirama, conforme todo mundo comprava mel. A história da família está fortemente ligada ao desenvolvimento e atuação da Igreja Evangélica do Rio Vigan. Foram eles que ajudaram a construir a primeira igreja, na formação do coral, além da doutrina e do culto infantil, que eram ministrados pela mãe de Reinhold. Ele segue os passos dos pais, já falecidos, e é o responsável por ainda bater o sino das 2 igrejas da comunidade. Estou com ideia de ensinar alguém, né? Porque não é difícil, mas para fazer o toque de cortijo inteiro é só bater de um lado só, né? Assim, isso não é qualquer um, se não tem nada de instrução, é difícil fazer, né? Em casa, além da língua portuguesa, o que ainda prevalece é a alemã, tanto na fala como na escrita. A Bíblia, trazida pelos pais da Europa, é guardada com esmero.
Seu Reinhold trabalhou durante anos produzindo óleo de sassafrás em uma indústria da localidade e nunca deixou de trabalhar com a agricultura e com a ferraria construída ao lado da casa. Tenho orgulho. O que eu sei fazer, eu aprendi pagando, trabalhando. O único lamento é ter perdido a esposa, com quem cantava os hinos alemães. Mas esbanja alegria ao dirigir pelas estradas do Rio Vigan. Força de vontade que sempre foi exemplo para os 6 filhos, 14 netos e 20 bisnetos. A gente está contente, né, dele tá na verdade às vezes melhor do que a gente. Até hoje em dia eu não sei o que era isso. Tem medo, agora tem alguma coisa que eu confio hoje ainda no anjo de guarda que sempre acompanha a gente. Um legado gravado em um livro escrito pelo próprio Reinhold. História repleta de dificuldades, milagres, trabalho e de muitos ensinamentos. Eu tenho orgulho porque a maioria, nem que quisesse, não consegue imitar. A vida tem que ensinar a fazer as coisas. Tudo isso me serviu, eu posso passar para frente. Hoje é dia de aprender a fazer o Kashmir, ou queijinho branco, o principal ingrediente da cuca de queijo alemã e também acompanhamento de pães. Olha aí. Olá a todos, sou Maria Inês Chabaron-Entler, da comunidade de São Sebastião, interior de São Carlos. Eu participei de todos os concursos de receitas da culinária que fizemos da EPAGRE e hoje eu vou apresentar o requeijão, que é o Kashmir. Para fazer o requeijão, o Kashmir, eu preciso de três ingredientes. O leite, pôr para azedar e coalhar, e depois, em seguida, a nata e o sal para complementar. O processo do leite daí é o leite fresco, que tu tira e depois deixa uns 2, 3 dias em temperatura ambiente para que coalhe. O leite precisa de quando é quente, uns 2, 3 dias para coalhar. E quando for frio, precisa de mais. Depois do leite coalhado, a gente coloca na panela para esquentar, para sair o soro, para depois botar, escorrer. Bem, agora vamos levar para o fogo para esquentar, para separar o soro da coalhada. Vamos mexer ele um pouco, o leite, para separar o soro da coalhada por uns 5, 10 minutos e deixar em fogo médio. Esse é o ponto, o soro já está bem separado, a coalhada está bem branquinha e o soro amarelo. Agora o próximo processo é colocar a coalhada no saquinho. Esse é um saquinho de pano branco próprio que eu fiz para escorrer o soro da coalhada. Quem não tiver o saquinho, pode ser um pano branco qualquer para escorrer. Agora eu vou tirar ele do paldinho para escorrer o soro. Espremer ele um pouco. Agora em diante eu posso pendurar ele para deixar escorrer o resto do soro durante um meio dia por aí, até que ele fica bem sequinho. Depois do período de escorrer o soro, daí já vamos poder tirar ele do saquinho, que ele está bem sequinho, para misturar com a nata. Amassar ele primeiro bem e depois misturar o sal e a nata. Agora eu vou amassando ele bem. Depois de bem amassada, eu vou colocando a nata. Isso fica a critério de cada um, a quantidade, pois muitos querem mais úmido e os outros querem mais sequinho. Depois de bem misturado, estar na hora de colocar um pouquinho de sal
que é a gosto de cada um daí. Bem, depois de colocado o sal, misturemos bem de novo e está pronto o Kässchmier, que é uma comida típica dos alemães ali de São Carlos. Como é de costume, comer o requeijão com pão de milho melado, melado batido, o pão de milho feito que eu faço mesmo, que a família toda gosta, com uma boa quantidade de requeijão. Outra sugestão de usar o requeijão é fazer o recheio na cuca, que eu uso o requeijão com um pouco de açúcar, substituindo o sal. Tanto assim, a cuca como o Kässchmier são da culinária alemã. Bem, essa receita do Kässchmier está no livrinho do concurso de 2014 e me sinto orgulhosa em ter participado de todos os concursos que teve até hoje. Infelizmente, o programa de hoje não termina com notícia boa. Morreu em Concórdia o ator e agricultor César Pelizarro, do Filota Lian. Entre ser agricultor e artista, César Pelizarro não precisou escolher. Fazia as duas atividades com perfeição, um talento nato. Fez da estrebaria a recepção dos turistas e do paiol o palco de um espetáculo. Do Filota Lian, uma religião. Olha, na verdade, eu sempre gostei dessas atividades. Eu sou uma pessoa que é bastante envolvida na comunidade. A gente fazia teatro na comunidade. Então isso, o Frigo veio com a história na época de trabalhar com cantos italianos. Aí a gente pensou também de resgatar um pouquinho da história dos nossos bisavós que saíram da Itália para uma aventura aqui na América, né? Se durante o dia o agricultor não parava, nas noites do fim de semana ou feriado se transformava. Saía de cena o César, entrava o Tony. A nona lavava os pés numa, a nona amassava o pão na outra, né, gente? É uma figura que saiu lá da Itália e veio buscar uma nova vida aqui na América. E a gente conta toda a história da imigração italiana, né? Esse é mais o papel que eu faço. Eu faço o jogo da Mora também. E conta algumas anedotas também, ele frótole ali. No personagem, César narrava com tamanha precisão os fatos, como se realmente tivesse vivido em outros tempos. A Itália é um país pequenininho, e famiglie tutti com 15, 16 filhos, tutta famiglia grande a giocare, lá que manquei posse para lavorare. César faleceu na quinta-feira, no fim do dia, após um acidente de trabalho em uma serraria. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi velado durante a sexta-feira e enterrado na localidade de Lajeado dos Pintos, em Concórdia. Para os amigos e familiares, fica a figura alegre e que nunca deixou de lado as raízes. Olha, eu penso que é um trabalho importante para nós não esquecermos as raízes nossas, né? Eu me realizo porque para nós é um momento de descontração. A gente sempre diz aqui que o Vale Agrícola é uma grande família. Eu comecei tudo isso há cerca de 2 anos sozinha e as pessoas foram chegando e fazendo parte. E o César era uma dessas pessoas. O César vai fazer falta porque não é só a vida que perde, a arte também. Com certeza, a cultura de Santa Catarina perde um grande líder. Nossos sentimentos à família Pelizarro e também ao Filota Lian, e que continuem esse trabalho que com certeza seria o desejo do César. A gente se vê na semana que vem. Até lá!